Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu grande amigo Dr. Cláudio Afonso. Temos a grande surpresa, o privilégio de estar conversando aqui com o nosso querido Arnaldo Jordi, que iniciou sua carreira política como vereador no ano de 1986 e perpetuou até 1996. Depois iniciou como deputado estadual de 2004 a 2006 e depois também deputado federal de 2011 a 2019. Aí agora pegou um pequeno lapso temporal para pensar se quer seguir ou não na política, mas ele vai trazer todas as informações para vocês conhecerem não só a história dele, como também a perspectiva passada e futura sobre a questão legislativa, jurídica e política nacional. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer primeiro o convite honroso para mim de poder estar aqui no podcast e agradecer ao Paulo, ao Cláudio, ao Abner que está aqui na parte dirigindo essa geringonça aqui, essa novidade tecnológica que é o podcast. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre o que vocês acharem que é interessante, que o debate próprio possa suceder e que a gente possa aproveitar essa boa audiência que vocês têm aí pela credibilidade da gente conversar coisas de interesse da sociedade. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo e notório conhecimento aqui, tanto jurídico como legislativo, para agradecer nosso podcast. Vamos lá, doutor Cláudio? Tem uma pergunta? Doutor, eu tenho. Doutor Arnaldo, qual é a importância do poder legislativo para o exercício da cidadania? Porque, às vezes, o cidadão, ele vota por uma obrigatoriedade, né? por um dever legal, vamos dizer assim. Todo mundo é obrigado, no Brasil o voto é obrigatório. Mas muitas vezes ele não sabe qual é a função do vereador, da vereança, ele não sabe qual é a função do deputado estadual, o que são os legislativos, né? Poder legislativo municipal, estadual e federal. Qual é a importância do poder legislativo para o exercício da cidadania? Cláudio, obrigado aqui pela provocação. E a gente já conhece há algum tempo da militância aí política e etc. Eu acho que nós estamos num processo ainda de aprendizado. A democracia no Brasil ainda é muito recente, enquanto o exercício pleno dos direitos e deveres, de obrigações legais, etc. Veja bem, nós estamos vivendo, nós aqui todos, o período mais largo do Estado Democrático ao longo de toda a República. São 7, 8 constituições, desde 1824, a primeira, ainda no Império. De lá para cá, a Constituição de 88 nos permitiu o maior espaço, o mais largo espaço do exercício sem interrupções à direita ou à esquerda de golpes de Estado no Brasil. Então, a nossa democracia, dita assim, preservando direitos individuais, coletivos, ainda que esteja maculada num aspecto A, B ou C, mas é a mais larga da história, mais de 500 anos de Brasil. Então, nós somos uma democracia muito tênue ainda, estamos aí muito frágil. Então, acabamos de passar por um teste. Agora, o que está se investigando nos bastidores, isso ainda vai até o final do ano, essas investigações, essas CPIs, essas apurações todas, vai nos dar um desiderato um pouco mais fiel do que houve, mas que claramente houve uma tentativa de virar a mesa. Sim. Em favor de A ou de B ou de C, não importa. Houve uma tentativa, há sinais claros de que houve, com a conivência não sei de quem, com a permissividade de A, B ou C, mas isto está claro para qualquer cidadão. Então, isso nós precisamos evitar. Certo. Eu acho que o bem jurídico maior de uma sociedade é a estabilidade da democracia. Democracia como esse instrumento que você pode aqui dizer o que quiser, criticar Bolsonaro, Lula, Ciro, Simone Tebet, governador, prefeito, e sair daqui para casa sem ameaça de qualquer tipo de interrupção. Então nós estamos nesse aprendizado. Os parlamentos, em geral, são esteio estrutural dessas sociedades plurais. Ainda que a gente possa estar vivendo, ao juízo de qualquer observador, um momento mais difícil ou menos difícil no conceito de valores que cada um tenha. Não é? Mas o parlamento
é a instância mais plural desta sociedade, muito mais do que o presidente da República, que ganhou por uma diferença de 1.200.000 votos, salvo engano, do que o governador, que ganhou também numa margem. O parlamento, seja ele federal, estadual, municipal, ele representa muito mais a plenitude da sociedade, porque lá tem representações de maiorias e de minorias, enquanto que o executivo só tem representação de maiorias, ainda que seja no segundo turno, é de maiorias, né? Onde não tem segundo turno é pior. Você vai para uma eleição de prefeito, onde não tenha segundo turno, às vezes um cara tem 5 candidatos, um sujeito com 23% dos votos é o votado, é o prefeito, e você tem 75% na oposição, e quem ganhou foi quem ganhou com 25%. Né? E como é que se governa? Tendo 75% dos vereadores, inclusive, na oposição. A forma mais fácil é a compra de voto, para ser um português muito claro, a cooptação. Sim. E isso tem vários nomes, como nós estamos vendo agora nesse orçamento, nesta imoralidade obscena, pornográfica, essa patologia jurídica que o Congresso produziu recentemente, já no governo, na gestão Bolsonaro, que foi com esse rapaz deputado, claro, e merece o respeito, mas no meu conceito um gangster, quer dizer, esse Arthur Lira, tá certo? Inventou o orçamento secreto, ou seja, o esteio desta relação, que em tese é democrática, ou seja, vai ter orçamento, vai ter emenda parlamentar, mas eu, como cidadão, que sou o contribuinte que pago essa conta com meus impostos, eu estou falando da 5ª maior carga tributária fiscal do mundo, do Brasil. A cada R$100 que circula na economia, 37 vem para tributos e carga fiscal. Eu pago caro, mas eu preciso pelo menos ter garantia de que esse dinheiro eu sei para onde vai, que está sendo destinado. Se eu sou deputado e tenho 20 milhões para fazer de emendas parlamentares, eu vou destinar uma ponte não sei para onde, uma escola não sei para onde, um equipamento básico de saúde para o município. As pessoas têm o direito, o cidadão abre lá no Congresso, orçamento, deputado Jordi, quais são as emendas que ele colocou. E o cara depois pode me julgar se aquilo está sendo pertinente, impertinente, se foi o custo-benefício valeu, se não valeu. Agora, quando você inaugura o orçamento secreto, é um cheque em branco. E não foi pouca coisa. Nós estamos falando de mais de 30 bilhões de reais que foram destinadas, saqueadas, apropriadas de forma imoral nessa patologia inaugurada na gestão desse rapaz, Arthur Lira, que foi o orçamento secreto. Felizmente, e aí eu preciso pontualmente parabenizar o Supremo Tribunal Federal, que deu freio nisso, não acabou, porque é um absurdo. Então, assim, com todas as patologias que a gente possa ter nesse Congresso, e existem, né, existem, e eu sou crítico disso, eu posso lhe dizer, eu fui deputado durante 2 mandatos, eu posso lhe garantir com absoluta segurança que pelo menos 1/3 ou mais desses deputados, eu não vou nominá-los aqui, entram segunda ou terça-feira e saem na quinta ou sexta, quinta-feira geralmente, da sua jornada de trabalho, para saber quanto vão ganhar na sua conta pessoal, no seu patrimônio pessoal. Pode ter certeza que 30% a 40% desses deputados do Congresso Nacional não estão preocupados com absolutamente nada relativo à segurança, à saúde pública, à educação, à geração de emprego, ao meio ambiente, à reforma agrária, coisa alguma. Eles querem saber quanto é que eles vão ganhar de troco, das 1000 formas que você possa imaginar, que não vai dar tempo da gente tomar o tempo de vocês com isso aqui. É este o padrão. Da mesma forma que tem gente muito séria. E muita gente, independente de concepções, independente de divergências ideológicas, né? e políticas ou programáticas, tem gente muito séria, que faz por convicção, seja certo ou errada, ao juízo de cada um. Tá certo? Mas infelizmente, agora, quem é que pode resolver isso? A política? Não, quem pode resolver isso é essa cidadania.
é o cidadão eleitor. Porque, lamentavelmente, isso é uma relação de dupla mão. Casos assim, mas eu votei naquele cara, ele chegou lá em casa prometendo isso e aquilo e depois não cumpriu. Eu quero saber o seguinte, você fiscalizou esses 4 anos? Porque 4 anos é o mandato. O pior nem isso, de um vereador, de um deputado, de um senador. Perguntar em quem vai votar novamente. Pois é, aí é o seguinte, depois de 4 anos, se você fiscalizar, você pode fazer um juízo de valor. Esse cara não me representa mais, eu mudo. Sim. A virtude do Estado democrático, das democracias, por mais deformadas que sejam, é que você permite alternância de poder. Se esse cara correspondeu minimamente, e nunca vai responder 100%, mas se respondeu basicamente às tuas expectativas, ainda que com falhas aqui, esse cara merece a sua renovação. Se ele não correspondeu às suas expectativas, dê um chute no traseiro dele e mande embora e renove. Isso só para finalizar. Então, isso é a regra básica. Só que isto hoje está contaminado por um fator que nós precisamos registrar, que é o poder econômico. Então, as pessoas, esse estado de necessidade está estabelecendo, nesse momento que a sociedade está muito mais liquefeita, digamos assim, do ponto de vista de convicções, de ideários, de ideologias mesmo, etc. e tal, a coisa está muito bolhas irracionais, muitas vezes, incapazes de mediar raciocínios, etc. e tal. As suas verdades são a priori independentes de qualquer absolutas, independente de qualquer mediação. O que é que isto acontece? Essas verdades absolutas se recolhem e o que vale é grana, de um lado e de outro. Ninguém viu um processo eleitoral, na minha modesta ponto de vista, tão viciado do ponto de vista da compra do voto como nós fomos. Agora, repito, isso de novo tem 2 lados. Tem o cara que assedia oferecendo a compra do voto e tem o entregador que admite isso como sendo uma mercadoria a ser vendável. Então, mediante essa sua apresentação, essa tua pontuação, num podcast anterior a gente chegou até a debater sobre isso, a questão da representatividade de fato. A pessoa que vende o voto, ela não tem a representatividade. Como que se justifica, então, essas pessoas que estão lá com compra de voto? E qual o interesse real deles? Porque haja vista que a gente percebe que muitas das pessoas gastam 50 vezes mais valor na sua campanha do que de fato iria conseguir receber com os mandados, com tempo de mandato, com recebível direto, né? Sem propina, sem nenhum recurso indevido. Qual a questão ética e moral das pessoas que gastam mais dinheiro na campanha do que teria para receber posteriormente com o seu mandato? Infelizmente, uma passividade das instituições, principalmente em fiscalização, tá certo? Olha, teve deputado federal nesta eleição passada que gastou 50 milhões de reais. Quem me disse isso foi um procurador federal. Me disse com todas as letras. Eu não vou revelar aqui por uma questão de ética, me foi colocado em confidência, mas me disse. Eu disse, teve deputado aqui que gastou 40, 50 milhões. Como é que você gasta o teto de financiamento pela lei que foi aprovado e que já é generosa demais? É 3 milhões. 3. 1, 2, 3. Como é que o sujeito gasta 40, 30, 40, 50? Então, quer dizer, é um jogo absolutamente desonesto, desleal, desproporcional, tudo que você possa imaginar. Agora, repito de novo, quem é que pode fiscalizar isso? As instituições e a sociedade, ao mesmo tempo. Mal comparado, é que nem aquela história do cara, nessas fraudes de concurso que a gente vê de vez em quando aí na mídia, no jornalismo televisivo, né? O cara paga 30 mil para uma fraude, para passar num concurso onde ele vai ganhar 3 mil. Mal comparado. São coisas que, Cláudio, que não justificam. Eu não posso, eu tenho que ser verdadeiro. As instituições de fiscalização estão absolutamente, com honrosas exceções, de certa forma, desmoralizadas nisso. Tá certo? Não fiscalizam. Veja bem, eu vou dar um retrato vivo. Saiu notícia um dia desse. Um dia desse foi
agora esse ano ainda, de 2023, acho que 2 meses, 3 meses atrás, vocês devem ter visto no noticiário, o ex-prefeito Dulciomar Costa foi, em última instância, condenado, seus bens bloqueados a 400 e poucos mil reais, não sei lá quanto, por conta dos desvios praticados contra o erário, ou seja, contra o cidadão. O cara fala esse erário que é para despistar o negócio, para não ficar tão feio, mas é o cidadão, o contribuinte pobre, que paga uma carga tributária enorme, que está pagando essa conta. E esse rapaz foi condenado em última instância agora, ou seja, de forma definitiva, transitado e julgado, como o mundo jurídico se refere. Eu pergunto o seguinte: qual é a consequência disso, além da penalização pessoal dele? Onde é que a sociedade se beneficia desta condenação? Quase nada. O BRT faz 13 anos esse ano que foi anunciado, iniciadas as obras. Até hoje não concluiu. Começou com ele, né? Nós estamos aqui na beira do BRT. Começou com ele. Começou com ele. Tá certo? Começou com ele. Ele chegou a inaugurar uma estação lá, só para inglês ver. Eu tenho vídeos disso, né? Depois foi o Zenaldo, o Edmilson já está concluindo o seu primeiro mandato, quer dizer, e uma coisa que já está até nas sociedades mais modernas, mais tecnológicas, está até superado esse modelo de modal, de certa forma. Tem coisa muito mais nova chegando aqui. No Japão é metrô aéreo. Não, vários outros, né? Dubai, tudo. Tudo aí na Europa está já coisa mais avançada. E nós estamos aqui. Aí foi uma condenação. Gente, assim, quem fez o gol? Esse rapaz, pelo que eu soube, através de amigos, está doente numa cadeira de roda, quase mais para lá do que para cá. Aí os bens estão interditados, ele foi condenado a pagar uma multa não sei de quanto, 400, 500 mil reais, vai pagar. E aí, o que a sociedade, qual é o custo disso? Uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que não tem metrô, o principal modal de mobilidade urbana é o ônibus. Essa cidade mobiliza por dia 1 milhão de tarifas de pessoas, tá certo? Num sistema. Por dia. Né? Por dia. Agora imagine o seguinte: o sujeito que sair lá da Água Boa, em Outeiro, que é um bairro lá de Outeiro, para fazer uma ultrassom, uma mulher pobre, lá no Hospital de Santa Casa, que é a referência materno-infantil. Marizal, né? Sair de Outeiro. Se ela sair de lá, ela perde o dia inteiro para fazer esse exame, se conseguir fazer. Se ela chegar no horário que foi marcado. Porque às vezes acontece, chegou lá, perdeu porque quem transitou, alguém estava fazendo uma passeata não sei aonde, um buraco estourou, a chuva bateu e infernizou o sistema de transporte. Enfim. O ônibus deu prego. O ônibus deu prego. Isso, nós estamos falando de coisas que não são tão episódicas assim. Sim. Tá certo? As narrativas estão aí fartas. Mas esse cara chegou lá, vamos dizer que deu tudo certo. Deus ajudou e ela saiu de lá 6 horas da manhã, saiu de casa para esperar 1h30 a 2 horas um transporte, para percorrer, para chegar lá no hospital, fazer o negócio dele, pegar um lanchezinho qualquer e chegar de volta às 7 horas da noite, lá no bairrozinho dele, no Outeiro. Eu lhe pergunto, o BRT, que é parte dessa tragédia, nós estamos falando só de um tronco que é o segundo maior corredor populacional do Belém, que é Augusto Montenegro e o Coraci, e em 13 anos, 1 milhão de pessoas por dia constrangida pelo tempo, pelo estresse, Qual foi o prejuízo do PIB de Belém ao longo desses 13 anos de confusão? Alguém mediu já isso? Quanto a economia da cidade jogou no lixo por conta de um sistema... Deixou de ganhar, né? Quer dizer, esse dia que essa mulher que ela perdeu para fazer uma ultrassom, em qualquer cidade dos Estados Unidos ou da Europa, ela ia gastar 10% para fazer esse exame, provavelmente, e o resto do tempo ela ia estudar,
trabalhar, cuidar dos filhos, namorar, ler um livro, fazer qualquer outra atividade humana produtiva nas suas diversas e conceitos de produtividade. E ficou parada num ponto de ônibus, estressada, num calor infernal, prejudicando a sua saúde, os filhos largados à própria sorte. Isso é um caso pontual, né? Mas isso é multiplicado por milhões, né? Eu ponho nessa escala aqui e digo assim, quanto a gente perdeu em 10 anos, em 13 anos, do PIB, velho? E ninguém discute isso. Isso aí é uma coisa, virou uma cena comum e é isso assim mesmo. Mas eu observo aqui na conversa, né? Nos fatos que você traz. Você está na política desde 86, ou seja, vou me entregar aqui, eu tinha 5 anos quando você se adentrou à política. Não sabia nem o que existia isso. E é interessante a percepção que o problema de hoje é o mesmo problema de quando você entrou pela primeira vez como vereador, que é o quê? Corrupção. O que você enxerga que deve ser feito, que não foi feito até hoje? Porque a gente percebe que a questão da corrupção, ela não melhorou nada, parece que ela vem sempre piorando, em grande escala. Então, até o processo mesmo eleitoral já é prejudicado. Você já menciona aí que em torno de 35% das pessoas que estão lá estão atrás do seu interesse particular, não do interesse do povo. O que deve mudar? Como deve ser feita essa mudança? Existe alguma alternativa ou o Brasil não tem solução? Tem, claro que tem. Paulo, eu acho assim, eu não sei se está pior. Eu já vi coisas muito piores que aconteciam antes e hoje, pelo menos, a sociedade tem o direito de saber. Antigamente não tinha. Hoje o povo reclama mais. Hoje, o cidadão claro, hoje não tenha dúvida, tem mais acesso, tem uma visão mais crítica. Mas eu não acho que é uma mudança política. Eu acho que é uma mudança tecnológica, até porque nem são os meios de comunicação. Não, claro, eu estou falando de uma maneira geral. Sim. Eu estou de uma maneira geral. Você há 30 anos atrás, 40 anos atrás, melhor dizer, não tinha Ministério Público. Aí você diz assim, o Ministério Público às vezes está muito amordaçado, né? E, por acaso... em grande parte isso é verdade, mas na época que não tinha nem isso, as pessoas não tinham condição de direito, então assim, historicamente não tinha nem acesso à informação, nada, o sujeito pegava uma denúncia, um general ligava para o delegado de polícia, se rasgue isso e jogue fora que está resolvido, ninguém sabe de nada. Acabou. Prova que existia. Não existe isso. Então, quer dizer, neste aspecto a sociedade é muito mais acessível à coisa. Nem sempre isto se transforma numa capacidade de mobilização em torno de um alvo que possa ser superado disso. Agora, o problema da corrupção não é um problema só da política, não é um problema só dos empresários, porque a Lava Jato revelou muita coisa. E eu não sou daqueles que acham que a Lava Jato produziu tudo errado, não. A Lava Jato demonstrou uma face que não se conhecia a Petrobras foi indenizada, está em processo de indenização de 7 bilhões que foram desviados. Isso não é brincadeira, isso não foi revogado, isso não foi inocentado por ninguém. O Palocci devolveu 100 milhões numa delação. O Pedro Barusco devolveu 300 milhões de dólares. Está lá debaixo do colchão. Ele foi lá e disse, não, está aqui o dinheiro. Isso é real, isso está nos autos e não está invalidado. Tá certo? Isso não foi operação só do Moro, do Delanhol, isso foram os personagens maiores, o do Rodrigo Janot, que seja lá quem for. Isso tinha dezenas de servidores da Receita Federal, procuradores, Polícia Federal, juízes, etc. e tal, operando no Brasil inteiro. Então, veja bem, mas o problema da corrupção não é só da classe política e dos empresários. Porque eles dizem assim, não, se fosse na gestão empresarial não tinha nada dessas coisas. Quem disse? O Odebrecht era o quê? Uma santa que estava orando e a Polícia Federal foi lá e prendeu o Marcelo, botou 6 anos. Mas tu não acha que ele estava jogando de acordo com a cartilha política? Ou claro, ele fazia aquilo ou ele fazia? Não, peraí. Eu até falo que não é ético, não é moral, mas é o seguinte, às vezes ele se via como a única saída daquilo. Não, peraí, eu sou empresário. Eu sou empresário, você é um governador, aqui por hipótese, claro, sim. Por favor. Você é um governador, eu sou empresário.
Eu só tenho chance de ganhar a minha licitação se eu atender o pedido de suborno do governador. Não tem juiz, não tem promotor, não tem Ministério Público, não tem nada que eu possa recorrer. Quer dizer, o Marcelo e o Emílio Odebrecht foram obrigados pelo Palocci, não tinha outra alternativa. Uma empresa que faz perfuração em Israel, que faz em 17 países. Na África, né? É uma multinacional bem sucedida do ponto de vista empresarial. Quer dizer, só tinha, ou ele pagava os percentuais que o Palocci, que quem podia, ou ele estava fora do jogo. Será que é assim? Ou há uma conivência múltipla nisso? Não, uma combinação. Benefício Então, de todos, sim. Então não há um santo e um demônio. Não, mas eu não disse isso. Então, eu falei que era antiético e era imoral também. Eu conheço muitos empresários, amigos meus, até alguns, que não conseguem, vai identificar, procurá-los, eles estão num corredor qualquer do Estado, e são às vezes, tomando bar mais tarde à noite, no boteco, são os mais críticos do Estado. O Estado aqui é o Satanás, isso aqui. Aí de manhã cedo ele está lá na porta de uma secretaria de obras, de uma SEDUC, não sei o quê, para fazer os esquemas, para negociar. Por favor, isso não é dirigido a ninguém. Não, sim, a gente mas é real isso. Quem não achar que não é hipócrita, porque isso é real. Então, assim, eu acho que a responsabilidade... Agora, isso é só empresário e coisa? Eu pergunto para você, ontem, sábado é dia que muita gente vai para o supermercado, muita gente, né? Dia que está liberado, domingo talvez, muita gente. Você chega lá uma balconista de um supermercado, uma mulher daquelas que está escravizada por um salário mínimo, e olhe lá, e se ela não quiser, tem 300 na fila para receber, para entrar, para entrar, e muitas vezes preocupada, essa mãe solteira que está lá preocupada com o filho que ficou sozinha, com febre, etc. e tal, e ela entrega de troco uma nota de R$20 por esquecimento, por desatenção. Eu pergunto para vocês, de 10 pessoas, quantos voltam para devolver e dizem assim, minha irmã, esses R$20 aqui, você me deu errado. Deu errado, é seu, é do caixa. Porque se ela não pagar essa diferença, quem paga é ela, quer dizer, se não bater o caixa dela, ela que quase não tem nada para comer, ela vai ter que pagar. E se ela não pagar, ela vai para a rua. E se ela for para a rua, no mesmo dia seguinte tem gente na fila para querer. De 10 pessoas, quantas voltam para devolver esses R$20? Mas a gente chega naquela máxima, o homem não é fruto do meio, ele é fruto da sua relação com o meio. Aí vamos chegar ao detalhe. Não, isso tá é certo. livre-arbítrio. Então o correto seria a pessoa devolver. Mas o exemplo que influencia muitas pessoas vem de cima. As pessoas que estão lá em cima deveriam dar o exemplo, não dão. Então, ou seja... quer dizer, você acha... Não, eu não estou falando eu estou falando numa percepção geral. Não, seja quem for. Então, essa tese, para mim, ela é absolutamente infértil. Quer dizer que eu fizer isso é porque alguém me deu o exemplo de fazê-lo? Não, eu não estou falando que eu digo, qualquer um. Eu estou dizendo o seguinte, que eu digo não o seguinte, determina a conduta, mas influencia. Não, o que eu estou dizendo é que esses de 10, se tiver aí uns 3 ou 4 que façam isso, é muito. Sim. Eu estou colocando 3 ou 4, é muito. A maioria... pega esses R$20 assim, isso aqui são 6 cervejas, 5 cervejas na conta dessa otária aí. Bate no peito e ainda vai fazer propaganda disso. Fala com outra besta ainda. Vamos gloriar. Então veja bem, eu pergunto para você, o cidadão que pratica isso, eu estou dando um exemplo, quer der outro? Se eu sair daqui, você, ou qualquer... genericamente, eu não faço e acho que vocês não fazem, mas muita gente faz. Bater ali uma blitz do Detran, a primeira coisa que o cara pensa é quanto é que ele tem na carteira. Se é 50, se é 100, para poder salvar, para subornar o Estado. E às vezes o Estado se apresenta no suborno antes do cliente. Diz assim, aí papai, antes do cidadão. como é que a gente resolve isso, meu café. Entendeu?
Então eu pergunto o seguinte, quer ver um outro exemplo? Eu vou fazer um tratamento de canal no meu coisa, contrato um dentista ou um profissional qualquer, isso vale para qualquer um. Diz assim, amigo, eu queria, você, quanto é? R$500 esse tratamento? Tá bom, você faz 2 vezes, eu quero um recibo. Recibo é 550, meu chefe. As 3 coisas que eu estou lhe dizendo, o supermercado, A Blitz. a Blitz e o profissional liberal, seja qual for, que cobre ágil, isso tudo está no Código Penal. Crime. Agora, qual desses aí que fazem isso todo dia se sente criminoso? Criminoso é o Palocci, é o Jader Barbalho, é o Eduardo Cunha, e são, mas não são só esses. Esse cara que pratica isso na pequena escala, quando ele chegar na condição de vice-presidente da Caixa Econômica, como foi o Gedel Vieira Lima, vai ter malas de dinheiro acumuladas provavelmente. O gesto é o mesmo. Sim. O que diferencia é a escala, Sim. é a dimensão. É a proporção, né? É a proporção. É mas o ato é o mesmo, velho. O cara que faz isso como cidadão, quando ele chegar na Câmara de Vereadores, qual é a pauta dele? É discutir com o prefeito como vai ser um mensalinho por fora, para poder fazer as farras deles, com honrosas exceções. Mas eu falo isso porque eu passei 40 anos no meio disso, de manhã, de tarde e de noite, velho. Ele não dizia o que é isso, não. Infelizmente é uma verdade. Infelizmente. É uma então eu realidade. pergunto o seguinte, não há casta de dirigentes honestos frutos de uma sociedade corrupta. Como o inverso também é verdadeiro. Então deve mudar primeiro onde? Aqui. A base? Claro, Ou em cima? claro. Eu não tenho dúvida, mas não tenho essa dúvida. é a pergunta. Eu não tenho dúvida. Exato momento. Se a gente achar que vai combater a corrupção De cima pra apenas baixo ou de na baixo escala pra de cima, nós somos produto disso. Nós somos, que eu digo nós, gênero em geral, nós somos fruto disso. É isso que eu estou dizendo. O cara que faz isso, esse camarada que faz isso que eu estou falando aqui, eu viajei a vida inteira pelo Estado. Mas quem deve proporcionar a mudança? Amigo, A própria sociedade? Todos, ou- mas todos. o governo? Mas Sim. qual é o cidadão mais comum? É o político? É o deputado? Não, é o cidadão comum, profissional, liberal, trabalhador. Esse é a maioria, esse que decide a parada, velho. Manda parar os trabalhadores desse shopping aqui amanhã. Servente, cafezinho. Quantos de vocês aqui trabalham? Nós? Ninguém. Isso tudo sobrevive porque tem trabalhador acordando cedo para limpar, para abrir, para botar o gerador para funcionar, o porteiro para não sei o quê, a varredora para limpar, a atendente para... Manda os trabalhadores fazerem uma greve aqui nesse shopping. É um pedaço da máquina que não deixa ela funcionar. Ninguém, o teu faturamento, o meu, de todo mundo vai embora. Os empresários, donos dessas lojas todas, vão ficar surtados. Entendeu? E às vezes o cara trata como... Então o que eu quero dizer, a gênese disso tudo não é aqui. A gênese é aqui, a base da pirâmide. Não adianta você querer fazer lá em cima, porque aqui você está alimentando uma corrente que está contaminada. Sim, mas Aí eu vejo o cara aqui, um vídeo aqui na Suécia, o cara chegando de bicicleta, sem motorista. Você já viu esse vídeo aí? Uhum. Já rolou aí durante muito tempo. Como é que você chega lá? Se não mudar a base? Nunca. A base, o cara que faz isso aqui na pequena escala, ele não acha que é criminoso. O cara chega ali, peito tufo e diz assim, vagabundo, esse Estado, esses governantes são... Isso é comum, velho, mas eu ouço, vocês ouvem também, toda hora. Este cara aqui dizendo isso, que diz isso, de peito tufado, de alto e bom som, é o cara que silenciosamente, clandestinamente, a estes observadores, não tem coragem de dizer que no dia anterior eles foram lá fazer um esquema, diz assim, tá bom, eu vou ganhar, mas tem que deixar 10% aqui pro cara. Não, o mesmo cara que vai chegar na Blitz e vai puxar a nota de R$100 e dizer tal. Isso é crime, velho. Não, então, Aí assim, ele só faz isso
porque o Gedel praticou o crime. Não. Ele está fazendo isso porque é o livre-arbítrio dele, porque eu não faço. Existe uma... Eu já fiquei, o meu carro ficou preso em Salinas. Ficou preso. Eu digo, cadê o código? Eu fui lá, código de trânsito. Eu inadvertidamente estava sem a carta vencida. Sim. Inadvertidamente, porque eu andava com motorista e não me atentei que tinha vencido. Tinha 2 meses que tinha vencido. Aí o cara disse, não, mas vai ter. Mas aqui, esse caso aqui vai ter que ficar. Tá bom, não tem problema. Mas, doutor... Aí ficou. Aí liguei pro meu filho veio de lá, fiquei esperando, sentei, peguei um livro, fiquei lendo. Não vou fazer, não dou mole, velho. Então, mas existe uma cultura. Não, sim, Cláudio, mas a cultura, vamos lá, até pra gente... Eu não vou me levar essa sensação. É um tema interessante e que deve ser debatido. A questão, quando você diz que deve partir de baixo, eu discordo. Por quê? Se você pegar uma pessoa comum e pegar o Neymar, quem vai influenciar quem? A pessoa comum influencia? O cara da barraquinha ali está influenciando alguém? Eu não estou falando que ele não tem o merecimento dele, ele tem o merecimento dele, mas ele influencia? Não. Se a pessoa está lá representando o povo, é porque ele influencia o povo. E se ele influencia o povo, ele deveria ser o exemplo. Então, se ele está lá fazendo a coisa errada, ele está influenciando a pessoa de baixo. Então, eu acredito que a mudança vem de cima. As pessoas que estão lá, que representam, deveriam dar o exemplo. Eu acredito. É a minha percepção e... Veja bem, Paulo, são coisas diferentes, a meu ver. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, posso citar aqui várias, mas quantas pessoas vocês conhecem que eram... Vou pegar um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que eram fanáticas, apaixonadas pelo Chico Buarque, pela sua obra. O Chico Buarque declarou apoio ao Lula. Eu disse, não quero saber se esse Chico Buarque para mim não vale mais nada. Influenciadoras. Por quê? Por que elas perderam a admiração? Quantas pessoas admiravam o Robinho e o lateral direito do Daniel Alves e deixaram de admirá-las? Por conta do quê? Por conta de uma agressão, de uma postura de conduta que não tem nada a ver com Daniel Alves, o ídolo de futebol, que não tem nada a ver com o Chico Buarque, esse, na minha opinião, genial compositor e intérprete de obras fantásticas, etc. E tal. Então, veja bem, o livre-arbítrio das pessoas funciona. É verdade que o Neymar influencia, mas eu, por exemplo, a minha admiração ao jogador Neymar, para mim, é muito menor do que era quando eu comecei a admirá-lo. Pelas atitudes de cidadão, ou a ausência das atitudes de cidadão, que eu minimamente esperava, que foram representadas muito mais pelo Messi, pelo aquele francês, do que no Neymar, entendeu? Então, assim, não é por... Quer dizer, isso que você disse é verdade. Eu pergunto, isto é decisivo para revogar o livre-arbítrio das pessoas nas coisas corretas? Não. Então, assim, é só o pessoal disse... Não, o que eu digo é o seguinte, a responsabilidade do que é certo e o que está errado, mas o que é certo, Jordi, o que é que está errado? Do ponto de vista legal, aquilo que está pactuado no pacto social e jurídico que é a Constituição brasileira. Tem coisas que eu não concordo na Constituição? Tem, mas eu respeito, porque foi possível. O que eu não quiser fazer, que eu não concordo na Constituição, eu vou lá no Congresso, não precisa ser deputado, basta fazer 1 milhão de assinaturas, ir lá, apresenta e vai brigar para mudar o que você tem que fazer. Mas a lei, o Estado democrático, é império de obediência para todos, ou pelo menos deveria ser. Mas assim, tem coisas que eu não concordo na Constituição, tem coisas que são legais e para mim são imorais. Nós tivemos no Brasil 300 anos de escravatura. A escravatura, quando foi revogada, em 1888, a primeira lei de revogação era a lei. E hoje o cara diz, mas era lei. Era. Você tinha domínio de poder escravizar, está aí as cenas, as histórias, o país que mais escravizou no mundo. Né? Em tempo e em volume proporcional à sua população foi o Brasil. E nós não tiramos essa tatuagem das nossas almas, até hoje. Pega as estatísticas da população carcerária, a terceira maior população do mundo, e vamos ver quem é que
É estrutural, né? É estrutural, É estrutural, claro, é verdade, sistêmico, é. é estrutural, ainda existe. Então, assim, isso era lei até um dia desse. Né? Até um dia desse estava no ordenamento jurídico. Então, tem coisas que são legais e que são imorais. Hoje, muito menos do que era antes. Então, assim, quem é que vai fazer essa mudança? É o exercício da cidadania. Por quê? Esses políticos são o que são, e são, não adianta querer tapar, e eu sou crítico a isso, mas se a gente não mudar a cultura, a sociedade, eu repito, daqui dessa sala, a Ana estava aqui, você pode sair um vereador, não pode? Pode. Você é um jurista, um advogado, tem um podcast, o Cláudio pode ser, já tem vivência, foi assessor parlamentar, claro, é o direito, o exercício do direito, pode ser, tomara que seja. Se você for um cidadão viciado, acostumado, permissivo a essas coisas, eu sei qual vai ser o perfil do teu vereador. Tu vai levar. Claro, não precisa dizer. Porque, É a bagagem, né? Claro, esse é o teu DNA, velho. Não precisa ser político, não precisa. Não. Esse DNA não é porque tu és advogado, não é porque tu és um comentarista de opinião, não é porque tu tem uma empresa aqui e acolá, não é porque tu vai ser. É porque a tua escala de valores é essa. Se tu fores para lá, tu vais ser portador dessa escala de valores. E se tu chegares no lugar da vice-presidência da Caixa Econômica, tu provavelmente vais fazer, não sei se o mesmo modus operandi ou na mesma dimensão, o que fez o Gedel Vieira Lima, que foi flagrado com 51 milhões de espécies dentro de uma sacola e mais um fundo falso num apartamento de luxo na Bahia, em Salvador. E deputado, simples assim. deixa eu te falar, em cima do que você falou agora, me surgiu agora um negócio bem interessante, né? Essa questão, então, que o Paulo está falando, da questão da base, que você está falando da questão do topo, isso não seria também por conta desse afastamento dos valores? Certamente. Mas claro. Que a gente vê hoje. Mas Paulo, esses valores são constituídos onde? Não, veja bem, é uma questão assim, eu vejo... Eu vou lhe dizer uma coisa, Cláudio. Eu nunca cobrei 1 centavo de comissão por emenda parlamentar. Eu. Vai dizer assim, Jordi, tu responde por mais quem? Por mim, só por mim. Não tem um cidadão no estado do Pará, vivo ou morto, que possa dizer o seguinte, o Jordi, para me arranjar essa emenda, ele teve que pagar um almoço para mim, um cafezinho, para poder viabilizar essa comissão. Pode perguntar para qualquer prefeito, para qualquer governador, para qualquer secretário. Essa situação, pois é, porque eu vejo Não, assim, eu não faço. Eu vejo essa Mas carência. assim, quantos mais... Eu posso citar alguns que fazem. Não vou fazer aqui por uma questão de zelo. Tá certo? Não é nem de ética. Não é nem de ética, mas é de zelo, para não criar problema. Mas eu posso citar. De partido A, de esquerda, de direita, tem gente que cobra 40%. Em cima Tem disso... gente que cobra 30%, antecipado. Agora, esse dinheiro vem da onde? É dinheiro público, velho. É dinheiro do Tesouro. O cidadão que tá pagando. Quanto ganha um deputado? Quanto ganha um vereador? Quanto ganha um senador da República? E o cara quer tirar ainda 20% da obra pública a título de que para financiar a campanha? E o fundo eleitoral que nós aprovamos, imoral, obsceno. Quer dizer, aí quem é a culpa disso? É do sistema? Não, isso é culpa de cada um, velho. E põe a responsabilidade de cada um. Em cima disso aí eu acho bacana. Eu tô conseguindo caminhar para um outro campo. Essa situação, essa tranquilidade ou essa zona de conforto que hoje os políticos, eu digo os políticos em todos os níveis, tá? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, eles vivem uma quase certeza da impunidade. Porque nós temos um processo moroso, não é culpa do judiciário, mas é por conta de que o sistema está estrangulado, congestionado, e qualquer ação, mínima que seja, demora 5, 10, 15, 20 anos, então o cara já tem uma quase certeza de que não vai acontecer nada. Ainda tem a cultura que nós sabemos que existe, roubou, mas fez. É como se fosse um perdão, né? Roubou, mas ele fez. Não, roubou, mas ele fez.
E se não fizer, se não roubasse, não faria muito mais? Entendeu agora? Pois é, se não roubar, faz também, né? Porque é a competência do cara enquanto um gestor da coisa pública. Aí a gente vê assim, não achas que essa sensação de impunidade acaba fomentando os caras a fazerem isso? Claro, não tenha dúvida. Quanto mais comportado nesta zona de conforto, quanto mais estiver esse status quo, digamos assim, estiver reinando, isso vai se reproduzir. Isso é o passaporte da reprodução desse Estado. Por isso que nós temos que ter, ainda que seja minoritário, tem que ter gente capaz, partidos, entidades, cidadãos. E hoje é mais fácil, porque hoje as coisas são mais acessíveis. Quantas pessoas, quantos vereadores foram... Olha, a gente diz assim que a impunidade é grande. É impunidade, Cláudio, sem dúvida. Tudo que nós estamos discutindo aqui é fruto da impunidade, tá certo? Verdade. Grande parte. Mas veja bem, nos últimos 10 anos teve mais cassação de prefeitos e vereadores no Brasil do que nos outros 50 anteriores. Ou seja, houve uma evolução nesse sentido do combate à impunidade, pequena, minúscula, insuficiente ao que nós gostaríamos, sim, mas houve. Nos últimos 10 anos, a quantidade de vereadores, prefeitos cassados foi infinitamente maior do que dos últimos 50 anteriores. Então, quer dizer, a sociedade ainda de forma lenta está começando a caminhar, tá certo? Proporcionalmente, claro. Né? O fato da Lava Jato revelou muita coisa. Da Vaza Jato agora. Da Vaza Jato. Vaza Jato. Não, a Vaza Jato teve porque alguns caras acharam que eram superdeuses, né? E atropelaram tudo. Mas se essa coisa tivesse sido conduzida, no final, de forma um pouco mais parcimoniosa, um pouco mais centrada, essa coisa respeitando toda, o devido processo legal. devido processo legal, ou seja, não tá tudo invalidado do que foi produzido na Lava Jato, não. Repito, foram quase 24 bilhões resgatados na Operação Lava Jato. Isso não é fake, isso não é versão. As pessoas têm uma visão deturpada dessa questão da Lava Jato, porque, em cima do que o deputado está falando aí, 24 bilhões foram recuperados. Se anula tudo, tem que devolver tudo. Quem era. Entendeu? Aí tem que devolver os 100 milhões lá do... A Petrobras já recuperou 7 bilhões. Entendeu agora? Então, quase isso. Mas já parece que o pessoal lá, o Joesley Batista, está conseguindo alguns valores de volta já. Será? Não sei se devolução, não. Devolução não. Eles estão recuperando a questão da leniência, das empresas. Mas do que foi da delação, da devolução obrigatória da lei, isso não foi anulado. Isso foi feito. O Palocci devolveu 100 milhões. Aí uma outra pergunta que eu queria fazer também para o deputado, sobre essa situação. Eike Batista, Sérgio Cabral. Dessa situação. Sérgio Cabral vai ser homenageado no Rio de Janeiro agora numa escola uma escola de samba. Vou contar a história dele. Com 425 anos de condenação. Né? Brincadeira. Coisa do Brasil, né? Coisa do Brasil. Mas o que eu queria... de condenação, né? Mas o que 425 anos condenados de condenação. Cara, na verdade, o cara morre, reencarna e ainda está pagando pena, né? Mas é o seguinte... Não executa porque o processo criminal... Agora ele é influenciador, né? A minha pergunta é assim, sobre essa questão. Tem um negócio na Constituição, deputado, que realmente talvez seja a cereja do bolo, que é a imunidade. Às vezes o cara, ele tem a imunidade como o não me toque, né? Seria uma forma da gente conseguir mitigar essa sensação de quase certeza de que não vai acontecer nada comigo, se de repente eu conseguisse relativizar essa impunidade? Eu vou trazer aqui, eu não gosto de fazer comparativo,
Mas, por exemplo, no direito americano tem um negócio bem interessante. O político nos Estados Unidos, ele tem imunidade parlamentar, né? Mas se ele comete um crime comum, ele perde essa imunidade. Ele perde a imunidade. Na legislação americana e 90% da legislação europeia toda é assim, velho. Pois é. O Brasil é uma das 3 ou 4 jabuticabas que tem isso. Isso é uma patologia jurídica. Entendeu? Clara. Por ver se é um nível de... É como se fosse uma proteção, né? Não, mano, olha, não é só isso. O foro privilegiado, a imunidade que acaba virando uma impunidade parlamentar e o triplo grau de jurisdição, essas 3 coisas é praticamente consagrar definitivamente a proteção dos crimes praticados por colarinho branco pelos ricos. Não tenha dúvida, velho. Onde é que tem triplo grau de recurso? Com crime de corrupção, por exemplo. O Jader Barbalho não foi ainda condenado no caso do Bampará, prescreveu. 35. Porque o promotor, na época, botou em cima, botou na gaveta, por conta do sistema de poder, etc, etc, etc. Os jornais estão levantando hoje nos jornais, ontem, eu acho, o comentário, já tem o Estadão ontem publicou na primeira página. Essa família Barbalho tem 20 cargos de poder nos tribunais de contas, no TCM, no TCE, no judiciário. Agora a esposa, a mulher do governador, a mãe dos filhos dele, a mulher que dorme com ele, foi nomeada agora para ser fiscal dos atos do governador. E a imoralidade pública consagrada na Constituição, o nepotismo consagrado na Constituição e nos tribunais federais, foi pro lixo. Fizeram vista grossa. Vista grossa, isso foi cegueira em alto grau, velho. Como que você tem visto aqui, mudando um pouco? E assim, isso é uma coisa, aí diz assim, mas isso é uma coisa, tá tudo blindado. Não tá, o juiz primário deu a favor. E aí um desembargador, douto desembargador, né, revogou. Cassou em 24 horas. Tá certo? Isso tá lá no Supremo. Aí, tá no Supremo. Tem partindo dessa premissa que você falou agora aí. Quer dizer, só há virtude com esse sobrenome. Quer dizer, vocês aqui são do mundo jurídico, tem 23 mil advogados no estado do Pará, inscritos na nossa OAB. 35, pronto. 35 mil aptos. Quer dizer, a Constituição do Estado do Pará, que esses senhores deputados e senhoras deputadas juraram cumprimento e obediência, porque é o segundo ordenamento mais consagrado para esses deputados, é a Constituição do Estado, aliás, para qualquer cidadão, depois da Constituição Federal, juraram, são autoras da Constituição Estadual, diz claramente que para os cargos de técnicos de tribunais de contas, você tem que ter notório saber jurídico. Não é formação jurídica. Formação jurídica nós todos aqui temos. É preciso ter... A palavra não está de graça na Constituição. Notório, com 10 anos de exercício contínuo de militância, com notório jurídico. Essa moça não tem nada pessoal contra ela, evidente. Uma questão meramente legal. Claro. De justiça e de legalidade. Quer dizer, essa moça não tem um título publicado, ela não tem um artigo publicado em lugar nenhum, nunca foi militante, nunca viu ela em fórum nenhum, em participando de banca nenhum, de nada. É uma pessoa que tem um título de bacharel e é esposa do governador. Aí, quase a unanimidade da Assembleia rasga a Constituição, joga no lixo. Foi candidata única, só tinha um adversário lá que desqualificaram, não sabe lá como. E, rapaz, o negócio está sério. Por um capricho, por causa de 40 mil reais. Não é esse problema dessa família.
Até porque as coisas que a gente sabe aí, no campo da corrupção, aí estão a olhos vistos. Qualquer boteco aqui na esquina sabe de uma história, ou meia dúzia de história que está acontecendo no Estado de forma escandalosa. E aí fica todo mundo calado. Quer dizer, eu tive que entrar na ação. Uma ação foi minha. Porque os amigos, colegas, advogados diziam, não, todo mundo indignado, então bora entrar coletivamente. Não posso, porque a minha irmã, a minha mulher tem uma sobrinha que foi nomeada lá não sei aonde, aí pode ser, isso aqui esse pessoal persegue demais. E, não, tudo bem, amigo, não tem problema nenhum. Eu entrei. E ganhou o juiz, disse, não, tá certo. 15 laudas, fundamentando. E aí está rolando. Quer dizer, onde não vamos chegar nisso? Aí, por conta disso, Arnaldo... Como que tu vê essa questão, então, do equilíbrio dos poderes, hoje, executivo, legislativo e judiciário? Nesse momento, não existe nada disso. Eu falo tanto a nível estadual e questão federal. Como que tu vês? Não, o Estado federal tem uma... O Congresso está... Esses 3 poderes ali estão se esgarçando. Isso tem um problema ruim de muita dissidência, de muito conflito, mas também afirma essa independência e um certo equilíbrio de partes, etc. e tal. Agora, no Estado do Pará não tem nada disso. Está tudo dominado. Assembleia Legislativa, governador, o Judiciário acabou de ser nomeado, um rapaz de 36 anos, mal conheço, não tem nada contra, repito, nada contra esse rapaz que foi nomeado agora. Tá certo? De 36 anos é desembargador. Agora, qual é a virtude dele? 34. Qual é a virtude dele? Ser do clã, da família. Olha, só essa. Tem gente mais qualificada? Claro que tem. Não os conheço. Isso aqui não é uma crítica contra ninguém e nem um patrocínio a quem quer que seja. Mas é evidente que tem gente mais qualificada. Agora, qual é a virtude soberana? É da família. E tu achas, então, que esse acesso, o acesso às cortes, aos tribunais contra, tribunais superior, tribunal de justiça, esse acesso ele tem que ser repensado? Esse sistema de Sem dúvida de alguma. acesso? A crise é parteira da mudança, velho. A crise é parteira, historicamente. A crise é parteira da coisa. Esse sistema de escolha das cortes supremas tem que ser revisto. Se eu não me engano... Uma parte pode até ser indicação, uma parte, mas tem que ter carreira. Tem que ter carreira, tem que ter... O Senado não pode ser uma instituição meramente emblemática. Está lá no Senado, mas nunca foi exercido. Não, por quê? Sabatina tem que ser sabatina. Até porque o poder de veto do ministro pode ser exercido. Isso não pode ser apenas uma retórica consagrada na legislação. O que tu achou dessa reforma tributária que está sendo proposta? Acho boa. Não é a ideal, mas é boa. Pela primeira vez, você vai revogar essa versão regressiva da carga tributária brasileira um pouquinho, para se moldar ao que é praticado na grande maioria dos países da Europa, dos Estados Unidos. Quer dizer, como é que você não cobra um centavo de tributo numa venda de jet ski, de um queijo suíço, de um vinho importado? Como é isso? E a cesta básica, o feijão, o arroz, o ovo, o imposto de renda, com níveis de... Então, ajuste que você pode discutir, que o ajuste é insuficiente, podia ser melhor, eu acho, etc. e tal. Mas desde que eu entendo na política, se fala na reforma tributária. E o Haddad tem o mérito de estar tocando, junto com a Simone Tebet, está tocando essa agenda dentro do governo, apesar das resistências de setores do governo. Né? Quer dizer, você está começando a tributar as offshores, você está começando a tributar os paraísos fiscais, nós estamos tributando os mega, super ricos, não são os ricos. Os super ricos. Os super, mega, super ricos. Nós estamos falando de uma sociedade em que, isso aqui é Google, qualquer um pode entrar. 1% dos mais ricos consomem a renda equivalente aos 50%
dos mais pobres, ou seja, 22 mil pessoas do topo do pirâmide acumulam a renda a 100 milhões de brasileiros. Esse é o tamanho da desigualdade na renda do Brasil. Muito bem, né? Tá certo? E aí, cesta básica, remédio de uso contínuo para idosos, que não se parar de tomar, morre. E muita gente morre por conta disso. Tá certo? Não paga uma carga absurda. E esses mimos dos ricos não pagam. Essa questão do... Já que tu falaste de reforma tributária, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, que é interessante. Durante muito tempo, o Estado do Pará sofreu com aquelas perdas da Lei Candir, né? Sim, a vida inteira. E eu creio que durante a tua passagem por lá, eu sei que eu acompanho. Foi o primeiro projeto meu na Câmara Federal, foi isso. Exatamente, que era a extinção. Acabar com essa diferença, porque o cara paga 3% lá embaixo, quando ele chega aqui ele tem que pagar mais 3%. Por isso é que tudo é mais caro para cá. Tá entendendo? Por isso que é um absurdo. Vai comprar um carro aqui, não é o mesmo preço lá de baixo por conta disso. Né? Também. Aí também, né? Existem outras situações, eu estou aqui só simplificando. Isso. Mas teve, por exemplo, depois houve uma situação em que você teve direito ao repasse das perdas, né? Até que veio uma famigerada Lei Complementar 115, que não fixou mais o valor. Aí foi que deu a confusão, não é verdade? Sim. E aí, essa reforma tributária, ela prevê essa isonomia completa ou continua tendo essa diferença de... Não, o que é que houve na Lei Candir? O meu projeto ainda está válido. Sim. Não foi consagrado porque o lobby de São Paulo, do Sudeste, etc. e tal, é muito grande. A Lei Candir, ela simplesmente fazia uma compensação por parte da União aos estados exportadores de bens primários. Então, por exemplo, minério de ferro, que é o nosso caso específico mesmo, não é? Nós éramos isentos do ICMS por conta dessa lei federal e a União se comprometia em compensar esta renúncia do principal tributo estadual, que é o ICMS, para facilitar a competitividade da exportação in natura no mercado internacional. Ou seja, a balança comercial brasileira era, em grande parte, equilibrada por conta das commodities que estavam valendo muito nesse período todo, menos do que valem hoje, portanto não tem mais sentido, na minha opinião, a Lei Candir hoje, né? Mas não foi revogada. Sim. Mas, enfim, naquela época que valia muita coisa, isso era um elemento de ajuste na balança comercial brasileira, em relação a outros competidores internacionais. Muito bem. O Estado do Pará perdia, porque renunciava ao principal ICMS, mas a União se comprometia em pagar. Nesse período todo, a dívida da União para com o Estado do Pará era 40 bilhões, que não foram repostos. E nós compramos uma briga. Eu entrei com uma ação pedindo duas coisas. Uma PEC, um projeto de emenda constitucional, conseguiu o número de assinaturas, dizia duas coisas: revoga-se a Lei Candir, ou seja, o Estado do Pará voltava a tributar o ICMS das leis dos bens primários, tá certo? E semi-elaborados, primários e semi-elaborados. O exemplo disso, essa patologia, isso aqui é de ferro? Não, não, isso aqui é simulo. Mas se você tivesse aqui um bule para fazer um café, esse café gostoso que nós tomamos aqui, não foi feito no bule, porque é um sistema mais sofisticado, né? Mas se fosse, isso geralmente não era produzido. O Estado do Pará não tem capacidade de produzir um bule, uma calota de carro, tá certo? Por quê? Porque nós não temos verticalização dessa produção mineral, ela vai tudo para fora em bruto. Então vai para fora bruto. Bruto, para a China, para a Europa, para onde for. Nós não produzimos nada, nós não verticalizamos essa cadeia produtiva aqui. Essa era a primeira gravidade do coisa. Segundo, a renúncia, a gente deixava aí. Terceiro, a inexistência dessa cadeia produtiva verticalizada aqui não nos permitia gerar emprego e aquecer a economia.
Então nós éramos penalizados triplamente nessa brincadeira. Então o meu projeto, primeiro, eliminava isso, o Estado do Pará voltava a tributar, e esta dívida a gente negociava o parcelamento disso, porque também a União não tinha dinheiro para pagar de uma vez essa dívida de 40 bilhões só para o Estado do Pará, fora Minas, fora outros estados. Então era a proposta, né? A gente entrou com uma ação de descumprimento de preceito constitucional lá, ao mesmo tempo. O Gilmar Mendes, nós fomos com ele várias vezes, eu era deputado, membro da Comissão de Energia da Câmara, e pedimos uma audiência junto ao Procurador-Geral, que era o Ofilo Cavalcante, com o ministro Gilmar Mendes, e ele disse que o Estado do Pará, a União, tinha que legislar sobre a questão da Lei Candir. E determinou 1 ano para fazer isso. Diante dessa decisão, eu fui nomeado para uma comissão especial, como presidente da comissão, e nós fizemos um trabalho para equacionar essa questão, que foi bem sucedida. Só levou a cabo porque o ministro Meirelles, na época, do governo Temer, interditou, Francisco Meirelles, que era o ministro da Fazenda, interditados, atendendo um lobby de São Paulo e do Sudeste, mas principalmente de São Paulo. Interditou, e aí nós pressionamos, e aí começamos a denunciar de que o ministro do STF estava sendo desmoralizado, porque deu prazo para fazer a legislação e não fazia, e aí o Rodrigo Maia ficou numa saia justa, e aí foi feito, o próprio Gilmar e o STF fez uma proposta de recomposição disso, mas muito aquém do que era a dívida originária de 40 bilhões. Isso virou 10% disso, nem chegou a isso, 3 e poucos bilhões, tá certo? E para compensação, e foi feito um arranjo nesse sentido. Mas o projeto está lá tramitando até hoje. E essa reforma não tocou nesse assunto? Não fala especificamente da Lei Candir, não mexe na Lei Candir. Entendeu? Mas eu acho que essa reforma, ela mexe estruturalmente nisso. Eu acho que essa questão, de um lado, de você ajustar a exoneração dos setores mais primários, quer dizer, ou seja, você passa a pesar na mão mais dividendos, renda, fortunas e menos consumo. Quer dizer, essa inversão de peso, independente de qual a modelagem que fique, isso já é uma conquista. Pode ser melhor, pode ser menor, mas o fato de mudar essa virada, essa chave, para mim já é uma coisa inédita em termos de Brasil recente. Trazendo um tema bem em voga, que está sendo extremamente debatido, só para saber a tua percepção, a questão da legalização da maconha no Brasil. Tu é a favor, contra e por quê? Amigo, isso aí acho que está sendo decidido no Supremo, salvo engano, porque a legislação brasileira não definiu isso na dita. Agora, o que eu acho que nós precisamos, sem hipocrisia, nós precisamos abordar, e eu não estou acompanhando detalhes disso, mas eu acho o seguinte: nós precisamos separar o Brasil tem hoje, no Brasil, 90 milhões de processos tramitando na justiça brasileira, nas 4 esferas da justiça, né? Inclusive trabalhista, militar, etc. Todas. Sim. 90 milhões de processos. Vamos dizer que nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo, 750 aproximadamente, 1.000 pessoas. A maioria disso aqui, pobre, preto, desempregado, dependente químico e por aí vai. Colarinho branco está frequentando cadeia a partir depois de 500 anos de Brasil, cadeia, e malmente. E uns já foram voltados, né? Sérgio Cabral, etc. Está sendo condenado a mais tempo de prisão do que existe a própria país, né? O Brasil tem 500 e poucos anos, o Cabral... O nome deu até certo, o Cabral quase bateu o recorde do Brasil, né? Quase bate o recorde do Cabral. Exatamente, Cabral quase bateu o recorde do Cabral. E um negócio interessante, né? Se a gente for analisar, da Lava Jato, quem está preso? Entendeu? Ainda tem gente aí, mas são poucos. Pouquíssimo, né? Daquela revoada que foi
É verdade. Pouquíssimos estão presos, infelizmente. Então, mas sim, alguns progrediram, e pode até tudo bem, porque eram primários, não sei o quê, pererê, parará, tudo bem, mas é da lei. Mas vamos dizer, são 90 milhões de processos tramitando. 750 mil Presos, e 90 milhões de processos. Vamos dizer que 10% desses 90 milhões sejam na área criminal, penal. Isso aí dá 9 milhões. Tá certo? Vamos dizer que 10% desses 9 milhões sejam sentenciados. Estou falando de 10%. São 900 mil, tá certo? Sim. É uma nova população, mais do que dobrar a população carcerária brasileira. Essa conta, no sistema atual, não fecha de jeito nenhum. E para agravar esse tempero, esse angu, menos de 10% dos crimes de homicídio, que é considerado o bem jurídico maior, a perda da vida, são executados no Brasil. Menos de 10% de homicídio. Ou seja, o nosso sistema está falido, na minha modo de ver. Com esses números, eu podia aqui discorrer outras coisas, mas não, por aí a gente fecha, essa conta não fecha nunca, tão cedo. Agora, se um garoto que pega 20 gramas num bar, um baseado de maconha, como chamam, genericamente, for para a cadeia, para mim agrava o problema. Se for caracterizado como um consumidor que estava ali fumando um cigarro de cannabis, de maconha, né? Acho que esse problema desse garoto é um problema de saúde pública e de disciplina moral. Se alguém achar que isso é um problema moral, eu não acho, é um problema de saúde, se tiver dependência. O problema é mais grave quando entra na rota do tráfico. Aí eu acho que a sociedade e o Estado tem que ter uma diferença clara entre uma coisa e outra. Mas quem que vai vender para as pessoas consumirem legalmente? A questão do tráfico está ligado diretamente ao usuário, né? O usuário não teria como utilizar se não tiver um traficante. Aí que vem um grande conflito. Pois é, mas o problema é o seguinte: o tráfico está numa dimensão no Brasil boa, controlada, ou está exacerbado? Desmando total. Exacerbado. Está legalizado isso? Não. Esse é o caminho. Eu entendi a dicotomia que estás colocando, mas esse caminho dessa dicotomia está resolvendo alguma coisa? Ou os dois sistemas estão superados e a gente precisa encontrar outro caminho? Eu tenho até uma percepção um pouco diferente. O que eu acho é o seguinte: esse usuário de 20 gramas, 30 gramas, seja 10 gramas... Do cigarrinho, vamos dizer assim. Do cigarrinho, desse baseado, para mim, isso não está fazendo problema nenhum. Esse problema aqui, para mim, não existe. Se botar na cadeia, piora. Porque esse cara, ele vai para lá, para sobreviver no sistema carcerário, tem que entrar numa organização do PCC ou do não sei o que, essa coisa toda, e ele sai mais rápido, porque é um crime de pouco poder ofensivo. Ele vai ter o próprio PCC, paga o advogado, tá certo? Vocês são do mundo jurídico. E aí ele já sai contratado. Ele já sai contratado para fazer outras coisas, muito mais graves do que tomar um baseado num barzinho. Estou ouvindo a música do Raul Seixas, etc. E isto, para mim, esta cena... Então, dizer claro o que eu penso. Esta cena de um usuário fumando um cigarrinho, ouvindo uma música com os amigos, essa cena não pode ser criminalizada. Se criminalizar, se isso virar problema de cadeia do sistema penal, isso piora. Isso é um caos. Jordi, eu tenho uma percepção que eu utilizo o cigarro. O cigarro ele reduziu muito o consumo. Muitas pessoas deixaram de utilizar e muitas pessoas não entraram naquela questão daquele ciclo vicioso. Porque começaram a fazer uma propaganda
e inibir propagandas positivas de venda, né? Que era aquela propaganda de comercialização, começaram a fazer propaganda demonstrando os efeitos negativos sobre aquilo. Exato, mas o número de usuários de cigarro caiu de maneira incrível. Então, ou seja, eu acredito que se pegasse os valores... José Serra foi o autor disso. Eu acredito que se fizer o oposto também, se liberasse a maconha e começasse a pontuar os prejuízos que poderia ser gerado com a utilização dele, traria efeito mais positivo para a sociedade do que a questão da proibição. A gente vê assim, né, a mudança dos comportamentos, né? Arnaldo, nós temos quase a mesma idade, nós vivemos numa Belém do Pará, onde o cara, para fumar o baseado, ele fumava no carro. Ele tinha que estar circulando para fumar, para ninguém ver. Hoje, sem hipocrisia nenhuma, o cara fuma na rua, como ele fuma um cigarro normal, amigo. Tá entendendo? A mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque antigamente todo mundo se incomodava. E exatamente como você falou agora. É uma situação tão pequena que hoje tu sabe que o cara tá fumando, tu sabe que o cigarro dele não é um cigarro industrializado, porque a gente sabe pela aparência, tu sabe que o cigarro dele é tipo aquele cigarro de palha do interior, né, fininho, mal feito, torto. O cara passa por ti, um tabaco de corda. Exatamente, tu nem olha para ele. Então é muito pertinente o que ele falou, que você de repente criminalizar isso, tu vais fomentar o tráfico. Exato. Vamos ao segundo tema. Nós vamos no segundo tema aqui atual, que eu gostaria de saber sua percepção, é a questão do aumento da alíquota de energia que o Pará sofreu agora, que eles conseguiram uma pequena redução, mas mesmo assim teve um aumento significativo. O que você pode dizer sobre isso? Amigo, eu acho que nós temos dois problemas gravíssimos. O primeiro é o modelo. Esse modelo nos escraviza. O Estado do Pará e outros, mas principalmente o Estado do Pará, nós estamos no tronco, na senzala, recebendo 30 chibatadas de manhã e de tarde diante da Casa Grande. Pode ter certeza. O Estado do Pará hoje, junto com São Paulo, é o maior produtor de energia. Nós éramos o segundo, hoje estamos igual São Paulo. E nós somos disparadamente o maior exportador de energia. Nós produzimos hoje 17 milhões de quilowatts de energia por conta de duas hidrelétricas, Tucuruí e Belo Monte. E outras, tem mais duas ou três, mas essas duas são as principais. E nós exportamos 80% da energia produzida no estado do Pará. Ou seja, o maior produtor, junto com São Paulo, e disparado o maior exportador. Essa produção que a gente produz aqui, 80% dela vai para fora. São Paulo, Rio, Minas, Maranhão, uma parte. Nós não recebemos um centavo desse ICMS, porque o ICMS é taxado no consumo e não na produção. Aí tu diz assim, mas por que isso é assim? Porque é assim, porque São Paulo quer que seja assim, e o Sudeste quer. Porque tem outros bens naturais, como a energia, no exemplo, no Rio de Janeiro, o petróleo, que é um bem natural também. Sim. O petróleo é taxado o ICMS do petróleo na produção e não no consumo. Ou seja, quem recebe o ICMS da bacia de Campos no Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. A energia produzida pelo Estado do Pará, quem se beneficia são os outros, porque é o consumo e eles são muito mais consumidores de energia do que nós. Dois pesos e duas medidas. Totalmente. Então, assim... Então, nós somos produtores, exportadores, não recebemos nada de produção. As grandes empresas que estão instaladas recebem energia a custo zero. Dos 20% que sobram para o Pará, dos 80% que a gente exportou, metade vai a custo zero para Alcoa, Vale, etc, etc, etc. E o resto dos 10%, nós, os bobos, os otários,
é que arcamos com essa coisa, com quase 3.600.000 consumidores nessa coisa. Por isso que a nossa tarifa, resultado, isso aqui é a queda, do coice é o seguinte, nós somos disparadamente a tarifa mais cara de energia do Brasil. Porque como é feita a avaliação do custo, grosso modo, o custo de distribuição, como nós somos um estado de 1.300.000 km² de extensão e uma baixa densidade populacional em relação a outros, a diferença per capita é alta. É o custo de expansão dessa energia dividido pelos consumidores. Então esse cap é alto, por isso que a gente paga a tarifa alta aqui. Isso é um lado, então nós precisamos mudar esse modelo. Pô, Jorginho, mas tu foste 8 anos não fizeste nada. Fiz. Tem projeto lá, inclusive que elimina a chamada tarifa das bandeiras, que a Dilma que criou em 2015. Bandeira vermelha. Vermelha, ou seja, o que é a bandeira? Quando dá um colapso no sistema nacional, porque essa energia que é produzida aqui vai para o sistema nacional e depois é distribuída, não fica aqui direto. Sim. O sistema nacional controla tudo. Quando dá um problema de abastecimento no sistema nacional, por conta da evasão de fluxos de Cantareira, por exemplo, que ficou famoso, aí nós somos chamados ainda para fazer uma vaquinha para participar, para socorrer o problema dos outros. Nós que já estamos aqui com essas 30 chibachadas. Pegando a chibatada. A chibatada diante da Casa Grande. Então, assim, o que é que o projeto diz? Assim, os estados que são superavitários, acima de 50% em relação ao seu consumo, ficam isentos das bandeiras. Mais do que justo. Sim. Pelo menos isso. E uma mudança de modelo no sistema. Essa é uma parte do problema. Qual é o outro problema? Abuso, extorsão criminosa da empresa Equatorial diante desses 3 milhões e poucos de consumidores no Pará. Isso é caso de polícia. Eu estou dizendo com P maiúsculo. E todo mundo calado. A imprensa calada, porque eles são financiadores dessa propaganda, tem patrocínios. Que interesse. O governador está rendido. Esse governador que faz... Isso tudo é capa, isso tudo fake. Esse é o governador mais fake que eu conheço. Fake. Agosto do ano passado, esse governador anunciou a redução da tarifa de energia. Vocês lembram disso? Foi publicado nos jornais. Redução da tarifa de energia. Por quê? Porque 10 estados tiveram uma redução de alíquota por conta do esquema nacional. O estado do Pará perdeu, cochilou, ficou fora, ele fez uma pirotecnia, gravou em agosto. Em dezembro, este mesmo governador aumentou a alíquota de energia no estado do Pará. Saiu de 16% para 19%. Em dezembro. E agora veio a conta. O aumento da ANEEL, que no início foi anunciado e fizeram uma jogada, o estado do Pará entrou numa justiça, perdeu e reduziu para 11%. Ou seja, aumentou a tarifa de energia. Mesmo com a redução... Aumentou. É porque eles falaram que ganharam a ação, né? A narrativa foi essa. Não, perderam. A decisão está aí publicada. Perderam. Tanto que eles foram para Brasília, para uma olha reunião só, com a ANEEL. Eles ganharam, mas eles reduziram, né? Reduziram a perca, na verdade. Tanto que eles foram depois para uma reunião com a Defensoria Pública junto à ANEEL, se dizendo inconformados, para tentar fazer um acordo para ajustar a alíquota. Na verdade, eles entraram com a ação para interditar o aumento autorizado pela ANEEL. Não conseguiram. Aí a ANEEL especulou que seria em torno de 10%. Você joga combinada. Que era 19%, acabou sendo 10% e 11%, alguma coisa assim. Entendeu?
Ora, mas o que é que está acontecendo na prática? Eu tenho aqui, porque eu não trouxe, infelizmente. Nós temos aqui um cidadão na periferia que paga 95% de tarifa de energia. Ele tem 4 bicos de lâmpada, uma televisão, uma geladeira já emendada com aquele fio, aquela liga amarrada no negócio. Para fechar a porta. Um ventilador, não tem ar-condicionado, não tem micro-ondas, não tem nada disso. Chuveiro elétrico, nada disso. E ela está vivendo ali modestamente. O cara é desempregado, o cara está comendo, vendendo almoço para comprar janta, como a gente diz na gíria. Do nada, é assim mesmo, do nada, chega aquele cidadão do Equatorial com aquele capacete ou não sei o quê, uma escada, não sei onde, diz assim: minha irmã, sua tarifa aqui aumentou. Saiu de R$90 para 150. Mas aqui não teve nada, ele só pode ver aqui não. Mas aqui foi uma revisão que nós fizemos, não sei aonde, aí veio uma conversa bonita. O sujeito já está devendo 3 parcelas, já está no corte, e ele chegou lá para cortar. Como eles falam, né? Está devendo 3 papéis. 3 papéis. E aquela senhorinha, às vezes, uma senhora, uma sogra, uma mãe semi-analfabeta, chega lá e diz: não, mas não pode, mas como assim? Não teve nada, não, mas porque houve uma revisão, isso teve um escapamento, uma evasão que tinha não sei aonde. Ela ali, assim, o olho, o cara sem entender nada, vai cortar. Aí chora para ela, vai, discute. No final das contas, diz: olha, vou fazer um negócio aqui para a senhora, mas fica entre nós, é de pai para filho. Não vai comentar por aí. Essa dívida sua vai dar R$2.000. Essas 3 parcelas, mais não sei o quê, mais a multa, mais não sei o quê. Eu vou lhe dividir isso de 40 vezes. Aí ela faz a conta, vai lá, dá um dinheirinho, isso aqui eu resolvo. Consigo pagar. Ela vai lá na Celpa, dinheirinho aqui no sutiã, correr o risco de não ser assaltada nem nada, e paga. Na hora que ela paga aquela primeira parcela, ela faz uma confissão de dívida. Juridicamente, vocês entendem disso. Exatamente. E aquela criança, aquela moça, aquela senhora, aquele pai trabalhador, que faz aquele ato de boa-fé, está assumindo uma dívida. Aí ela, pronto, aí a senzala se reproduziu para o resto da vida, porque ela não vai se livrar disso, porque isso vai para o SPC. E para o SPC não pode receber a Bolsa Família. E aí a conta. Aí o inferno dela vai para lá. Ela faz o que pode e o que não pode. O SPC não pode receber Bolsa Família? Pode não? Hein? O SPC não pode receber Bolsa Família, afeta? Não afeta, não pode. Quem tiver com restrição. Dívida ativa. Quem tiver com restrição. Vai para dívida ativa. Vai para dívida ativa. Terrível essa. Então, assim, isso que está acontecendo, velho, as pessoas não têm noção. Eu fui para uma reunião um dia desse lá no Tapanã, pedido por uma conselheira tutelar, amiga minha. Senhor, vem aqui, porque quando eu fui deputado estadual, eu fiz uma confusão grande, conseguimos uma ação civil pública, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, OAB, fizemos uma confusão grande e estancou um pouco. Agora está do mesmo jeito, as pessoas estão deixando de comer para pagar a tarifa de energia. E esse governador não faz nada. Nada, só larilário, só conversa. É tipo os indicadores de violência. Esta semana passada, uma coisa inédita, olha, eu tenho 40 anos de vida pública ininterrupta no estado do Paulo, nunca tinha visto. Um sujeito foi assaltado, tiraram a cadeira de roda do cadeirante, deixaram na rua. O cara pegou de 5 da tarde, foi ser atendido às 9 da noite, porque chamaram a polícia, chamaram o bombeiro, chamaram a defesa civil, ninguém atendeu, ficaram estendido. O cara do Flanelinha gravou um vídeo, vocês viram isso? Eu vi. Gravei um vídeo desesperado, o cara chorando, dizendo: gente, por favor, alguém venha socorrer esse homem que ele vai morrer aqui. O assaltante tirou a cadeira velha, porque não deve ter sido nova.
A que ponto chegou, né? E aí, a propaganda oficial dizendo que todo mês eles indicam que reduziu a mortalidade, o assalto, não sei o quê. Papo furado. Quem está no dia a dia, inteirando na sociedade, sabe que isso não é verdade. Né? A questão da saúde é a mesma coisa. Os indicadores de saúde públicos são terríveis. Pronto-socorro um dia desse. Claro, isso aí é... Aliás, isso é um sintoma que... Isso é um mal que não diminui e nem termina, né? Eu fui no pronto-socorro. Eu sou usuário do SUS. Eu não tenho plano de saúde. Nunca tive, por opção. Não é porque eu não tenho a condição de pagar, claro. Por opção. Eu uso o rolo da Santa Casa, pego minha ficha. Entendeu? Fui no pronto-socorro um dia desse, um caos. Os corredores abarrotados. Vai entrar uma pessoa numa cama, numa maca, não sei o quê, o pessoal está sentado no corredor com aquelas cadeirinhas de praia. Sim. Porque o usuário não tem onde ficar mais, fica ali o pai, a mãe, pregado na parede com coisa, soro, né? E medicamento e tal. Aí vai entrar um cadeirante, uma maca, não sei o quê, levanta todo mundo, espreme no corredor, passa o negócio, volta todo mundo. Assim, desse jeito. Eu estava lá. Hospital de guerra, né? Entendeu? É terrível. É complicado mesmo isso aí. Doutor Jordi, deixa eu levar Então eu aproveito aqui até a audiência grande do podcast para poder... Nós estamos fazendo uma campanha, nós tivemos já uma primeira audiência com o Ministério Público Federal sobre essa questão da energia e estamos apelando, vamos começar a fazer reuniões nos bairros, chamando as pessoas para trazerem os seus comprovantes, para a gente começar a fazer um movimento, porque só a mobilização popular vai poder mexer com esse negócio, velho. As pessoas estão desesperadas. Um dia desse, uma moça surtou, não sei se vocês viram, parece que no UNA, em algum lugar, surtou, o cara da Equatorial foi botar a escada e ela peitou. Ainda bem que o trabalhador da Equatorial, que não tem nada a ver com isso, é uma terceirizada, provavelmente, ele ficou quieto, porque a mulher estava surtada, pegou uma faca, cortou a corda que prendia a escada e tal, derrubou a coisa e os caras foram embora. Porque se ele enfrenta ali, ia ter, como já teve no Guamá, tiro. Porque as pessoas não têm, mas imagina, o cara consegue manter os meninos no colégio com uma panela de feijão, outra de arroz, meio quilo de farinha para fazer um ovo, para fazer uma sardinha, para fazer uma salsicha, uma coisa para segurar a vida, e aparece um cara lá para cortar a televisão dele, a geladeira, o negócio. Aquele livro que eu te falei, Cláudio, Desobediência Civil. Estava mencionando para ti. Exatamente. Doutor Jordi, o outro tema que é extremamente relevante, a questão ambiental do estado do Pará. Qual a sua percepção? E depois eu gostaria de que você também tecesse alguns comentários para a questão da compensação. Haja vista que os outros estados têm uma condição de desmatamento bem maior do que o estado do Pará. E eles colocam a questão ambiental, protecionismo, mais na custa do Pará e Amazonas, os estados que têm a floresta amazônica, né? Mediante essa situação, como que você visualiza a questão ambiental e quais os benefícios e os prejuízos que o estado arca com isso? Olha, deixa eu te dizer aqui, Paulo, eu vou assim resumir, porque esse tema aqui dá um podcast novo aqui para a gente comentar, mas rapidamente. Primeiro, eu acho que tem muita pirotecnia nesse debate. Tem muita conversa, com algumas conversas, alguns debates absolutamente legítimos, de ONGs, inclusive, de especialistas. Professora Violeta Loureiro, tem uma obra sobre sustentabilidade na Amazônia extraordinária, dentre outros, né? E o professor Carlos Nobre. Porque tem um tema bem interessante, a questão da compensação, né? Eu acho interessante. Vou chegar lá. Então, agora tem muita gente falando de Amazônia sem nenhuma legitimidade. O Seito vem aqui para um encontro aqui da COP, como teve agora, nesses dias aí, 2 semanas. Diálogos, né? Diálogos, não se dá conta, essa coisa toda. Muita gente, muita coisa interessante. Aí o cara chega aqui, vai para lá, está escrevendo já um livro sobre... Não sabe nada de Amazônia, não conhece coisa alguma. Pode esperar aqui mais uns meses, que vai ter de gente aqui fazendo opinião, dando artigos, não sabe nada. Então, assim, nós precisamos filtrar essas coisas.
o modelo de desenvolvimento dos nossos ativos ambientais é absolutamente predatório. Exportador primário, falamos aqui do minério, da madeira, podia falar da soja, energia. Podia falar tal, primário, pecuária extensiva, energia elétrica, tá certo? Ou seja, está tudo superado. E os piores indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Quer dizer, alguém defender este modelo não está olhando nada de interessante para coisa alguma. Manter esse modelo agroexportador primário, não verticalizando a riqueza, com desmatamentos absurdos, sem agregação de cadeias produtivas vocacionadas para a bioindústria, pecuária extensiva. Gente, nós estamos falando do século XX e não para o século XXII ou para a continuidade do século XXI. Então isso para mim está errado, está tudo errado. Agora, o que fazer? Nós precisamos perguntar duas coisas, aliás, três coisas. Primeiro, quanto custa a mudança desse modelo? A Amazônia sozinha dá conta disso? 33 milhões, 35 milhões de pessoas aqui, 62% do território. As maiores vantagens comparativas do Brasil em relação ao resto do mundo estão aqui. Água, energia, floresta, biodiversidade. São 50 mil espécies da fauna e da flora ainda desconhecidas dos laboratórios humanos. Todo esse potencial, e o Brasil está de costa disso. Muita pirotecnia, muita conversa bonita e pouca efetividade. Então, assim, primeiro que nós temos que perguntar, o Brasil está disposto a financiar a mudança desse modelo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quem paga este financiamento? A Amazônia, o PIB da Amazônia é 12% do PIB nacional, com 62% do território, as maiores vantagens comparativas, água, biodiversidade, floresta, etc, etc, etc. Então, nós não temos condições de ter uma solução endógena. A União, eu não falo nem dos estrangeiros, os estrangeiros que têm responsabilidade também. Têm responsabilidade porque eles estão querendo proteger e é bom que se proteja. Repito, o primeiro argumento meu aqui é que este modelo é predatório para nós. Então, mas eles querem proteger, eles têm que pagar por isso. Claro, também, até porque eles não conseguiram preservar deles. Mas antes da União, a União e os estados têm que fazer. Sim, sim. O governador, mais uma vez, vem para fazer COP, não sei aonde, e falar em meio ambiente, lá na COP passada, e etc. Dubai, né? Mas o que as pessoas bem informadas aqui do Estado sabem o quanto este governador e a sua família está adquirindo de pecuária extensiva aqui, de fazendas. Não é agora, mas daqui a pouco eu vou dar os nomes e quanto custou. As fazendas que estão sendo compradas pela família em nome de terceiros, com laranja. Pelo governador e pela sua família. Entendeu? Então o discurso por um lado, mas a prática diametralmente. Pecuária extensiva aqui é o que gera o CO2 do gado, de tudo isso aí. Então é uma hipocrisia, de certa forma. Então, assim, nós temos que... Esse modelo não serve, que está aí, nós precisamos apostar na economia verde, pesado. Segundo, nós temos que saber quanto custa o modelo, porque, assim, tirar a motosserra que está desmatando é necessário, é urgente. Se for ilegal, a minha tolerância é zero. Maquinário que está ilegal, seja no garimpo, seja não sei aonde, não sei o que, a revelia de forma clandestina, usando a pobre gente, coitada, de olha o trabalhador, estão tirando um trabalhador. Quem está ganhando é a gente que está lá na Avenida Paulista, está lá, não está aqui. São os proprietários. O peão lá não tem condição de investir numa máquina dessa que custa milhões. O IBAMA, na minha opinião, está certa. Tem que botar para quebrar. É ilegal, destrói. Isso. Tem que destruir mesmo.
Se não tiver como retirar, né? Eu concordo. Mas não tem, porque isso aqui entrou, isso foram anos, meses para entrar. Como é que uma operação que vai lá vai tirar isso de volta? Não tem, às vezes não tem. Às vezes entra, inclusive, é uma operação que custa muito caro para o Estado então, fazer. Eu concordo contigo. Se não tiver viabilidade... Isso aqui não custa muito para empresas privadas que estão financiando isso, porque eles apostam que isso não vai chegar e o que eles vão tirar disso paga e sobra. Mas se não tiver jeito de retirar a custo barato, até porque pode doar para uma prefeitura, certo? Mas não dá. Lá dentro não dá. O Brasil é tão grande que o cara ele faz aquele investimento, né? O que eu vou gastar até o IBAMA chegar, eu já lucrei. Exatamente. Pode destruir. Exatamente. É isso tem que faltar. Então falta Estado. Então, quando eu digo quanto é que custa, é o seguinte: como é que a gente vai aparelhar melhor o Estado para evitar fazer isso só de vez em quando? Isso tem que ser uma atividade permanente, né? Quem vai financiar isso? Porque a Amazônia, o PIB da Amazônia, da região, não dá para fazer isso. E quais são as cadeias produtivas que vai ser para compensar aquele cara que vai largar a motosserra? O cara que vai largar a motosserra, ele tem que ter uma outra renda. Porque a única coisa que chegou para ele lá é dizer o seguinte: mano, eu tenho uma criança aqui para botar no colégio, para cuidar, eu tenho que ter uma renda. Aparece um madeireiro dizendo o seguinte: me paga, me destrói aqui, derruba, está aqui a motosserra financiada, tu destrói aqui não sei quanto e tu vai receber isso. Qual é a outra perspectiva que ele tem? Ele diz assim: é isso ou nada, ele só está aqui, eu faço. Me lasco todo, pego 30 malária na minha vida e vou fazer, porque não tem alternativa. Se você disser o seguinte: não, você vai receber uma renda, porque a compensação de carbono, acho muito bonito, acho muito bacana, sei como é que faz no mercado de carbono. Agora, eu conheço os 144 municípios do estado e mais um bocado nos seus interiores, eu não conheço uma única pessoa que tenha recebido alguma renda do crédito de Amazônia. O arranjo, não estou invalidando o arranjo, mas isso ainda é uma prática exercida. Entende? Isso não é uma atividade exercida. Então nós temos que fazer... Eu aprovei, junto com o Rubem Bueno, um projeto que a Marina, inclusive, me disse que está trabalhando para fazer a regulamentação, as normas, que é o PSA, Projeto de Compensação de Serviços Ambientais. Programa de Compensação de Serviços Ambientais. Ou seja, diante de determinados pressupostos de proteção, você vai ter um crédito de renda para poder financiar, principalmente as pequenas comunidades que muitas vezes são mais dependentes do que os grandes empreendimentos. Para que ele possa ser estimulado com alguma coisa objetiva. Esse crédito carbono, às vezes a pessoa pensa só na questão privada, mas não é só questão privada. Tem a questão dos povos originários, tem a questão dos quilombolas, tudo isso poderia ser convertido em favor deles. Então seria muito interessante. Os projetos de crédito carbono é um projeto muito promissor. A gente não pode botar todas as apostas nisso, porque, vamos dizer, a Noruega está financiando compensação de carbono na Amazônia, numa comunidade tal. Na hora que ele achar que isso, por hipótese, claro, por hipótese, na hora que achar que esse negócio funcionou, que está funcionando, as emissões na Amazônia, porque o Brasil, a principal emissão do clima, do aquecimento global no Brasil são as queimadas na Amazônia. Vamos dizer que na hora que estiver isso, daqui a uns anos, estiver equilibrado, a Noruega diz assim: não queremos mais compensar carbono. Não, mas até a certificadora, né? Essa certificadora joga esses créditos na área ambiental. O que eu estou lhe dizendo? Eu larguei a minha atividade econômica tradicional. Sim. E apostei tudo... A segurança jurídica na compensação de carbono. De carbono e biodiversidade. O meu financiador lá da Europa... Resolveu parar. Como é que eu volto para a minha atividade econômica? Rápido, né? O que eu vou fazer agora? Então nós temos que fazer... É uma preocupação para quem está olhando o futuro. Então nós temos que fazer uma mitigação, nós temos que fazer um modelo híbrido que isto seja apenas a compensação do carbono, uma complementação de uma atividade econômica agregada de valor que tenha uma sustentabilidade também.
Porque essa aposta... É porque a gente não sabe as mazelas que podem vir futuro. Né? É tipo o cara que está fazendo uma cultura baseada na policultura e de repente chega lá e diz assim, a Agropalma vai financiar os pequenos agricultores para fazer tudo a palma ou a soja. Aí tu larga o teu cupuaçu, tu larga o teu, a tua pimenta, teu bacuri, tua pimenta do reino, que te dava uma saquinha, um gadinho ali, uma meia dúzia, ou seja, tu tinha um sistema múltiplo. Aí tu larga tudo porque veio uma promessa do Lula, do Bolsonaro, do presidente, dizendo que tem um financiamento especial e tu larga tudo aquilo, aí quebra aquele negócio ali. Como é que tu volta? A única coisa que tu aprendeste a vida, gerações, é agricultura. Mas essa preocupação que o Então precisa ter um certo cuidado deputado está falando nessas coisas, nessas empolgações conceituais, acadêmicas, porque isso pode gerar um problema de colapso mais adiante. Mas o que o deputado está falando é um negócio bem interessante, porque eu estava pensando agora aqui o seguinte, né? Ele falou, o meu financiador europeu, ele resolve, não quer mais porque ele entendeu que já deu, já bastou e tal. Equilibrou. E nesse tempo que ele ficou, o que foi oferecido? Por exemplo... Não, entendo, até porque a empresa pode falir. Mas a empresa, por exemplo, na hora em que, por exemplo, aquela comunidade ela está recebendo esse crédito de carbono, o benefício, né? Por que o banco, por exemplo, não oferece uma linha de crédito para, por exemplo, adquirir barco para desenvolver a pesca? Não, né? mas o interessante da percepção tua, eu não tinha pensado nisso, mas existe muitos efeitos que podem ocorrer, até porque normalmente as pessoas que estão adquirindo esse crédito de carbono são de países diferentes, então, ou seja, normas diferentes, outras então, culturas, a gente não sabe qual a segurança jurídica que vai trazer esses tratados. Outras culturas, realmente. Doutor, para a gente encaminhar para o final, qual a tua percepção da COP30? O que pode trazer de positivo para a Amazônia e o que pode trazer exclusivamente para o Pará de benefício? E o que pode ser as grandes dificuldades a ser enfrentadas e quais as oportunidades, né? As oportunidades e dificuldades frente à COP30. Ou a COP30 é só uma grande festa? Pronto, só para... Não, ela vai ser uma grande festa. Agora, espero que não seja só uma grande festa. Sim. Tem muita gente que vem para cá, atraído por esse slogan. Esse boom ambiental, esse slogan, esse momento. Amazônia é uma expressão, uma logomarca global fortíssima. É a cereja do bolo, né? É a bola da vez. Então, muita gente vem para essa grande festa. O que é que vai ser produzido estrutural é que me preocupa. Porque nós vamos ter uma capacidade de investimento aqui razoável. Por quê? Porque todo mundo quer botar digital. Os grandes conglomerados econômicos, todas as megas, vêm botar alguma coisa aqui. O problema é como é que a gente... Todo mundo quer vincular, todo mundo quer marcar um pontinho ali, né? Fazer parte da foto. E é justo que faça. E que bom que essa gente venha para cá, mesmo que seja para festa, porque é um choque de realidade. Quer dizer, os mitos também vão quebrar, né? Mitos a jusante e a montante, para o bem e para o mal, certo? Então acho que isso é positivo, isso não pode ser negativo. A geração de coisas momentâneas, gente que vai se dar bem, enfim, o fato é que nós vamos vender a Amazônia e cada um vai se aproveitar de alguma forma. Eu espero que esse boom possa nos trazer resultados estruturais, e eu não estou vendo muita coisa nesse sentido, tá certo? Nós temos um problema. Quais são os nossos problemas maiores aqui na Amazônia? Eu poderia elencar algumas, sem a veleidade de estar sendo assertivo e muito menos esgotar o tema nisso. Eu não tenho competência para isso, muito menos não tenho autoridade suficiente para isso. Mas um piteco. O grande problema nosso aqui é de infraestrutura.
O nosso problema estrutural aqui na Amazônia é de saneamento. Nós temos os piores indicadores do planeta, alguns. Não digo nem do Brasil apenas. No Brasil, certamente, há muitos anos. Nós temos um lixão aqui, que acabou de ser negado o juiz, a renovação de... Aterro sanitário. A gente tem debatido bastante sobre isso. Então, veja bem, nós estamos falando de uma metrópole, de uma região metropolitana. Belém é o principal fator disso, não é Marituba, que é onde cedia. Tá certo? Ninguém fala nisso. O problema do saneamento em geral, o problema da educação é o nosso problema grave, seja em qualquer nível, alfabetização, tecnológico, superior, o investimento. Nós estamos falando em bioeconomia. Alguém vocês ouviu? Eu não tenho ouvido nada. Você sabe quanto é a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia na Amazônia? Nem noção. Menos de 5%. Nós estamos falando de um banco genético que tem 50 mil espécies de fauna e da flora que são desconhecidos dos laboratórios humanos no Brasil. Recursos e nós temos inesgotáveis, né? Vamos dizer assim. Em tese inesgotável. Então, assim, nós estamos falando de 3% de investimentos na ciência e tecnologia, inovações e etc. e tal, para esse banco genético. Ou seja, nós estamos de costas para essa solução. As nossas inteligências estão saindo para fazer pesquisa nos Estados Unidos, ou fora da Amazônia, alguns, e fora do Brasil. Então, assim, como é que nós estamos discutindo isso? Eu não vejo essa discussão de fundo. Não é para lançar um restaurante novo para gerar 10 funcionários, 20 funcionários. Claro que isso é importante, claro. Se a gente puder fazer 20 desses, melhora um pouquinho. Mas não estou falando disso. A COP não pode servir para isso. É muito pouco, digamos assim, para um investimento de 3, 4, 5 bilhões que vão ser feitos aqui. A minha preocupação é que esses investimentos sejam apropriados majoritariamente pelos mesmos, pelos grandes conglomerados que querem enricar, de meia dúzia das elites. E a gente não mude estruturalmente esta janela de oportunidade de curto e médio prazo. Essa é a minha preocupação no COP. Tem muita conversa, tem muita oba-oba, tem muita gente interessada em tirar um pedaço. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sensação que eu tenho às vezes de uma certa canibalização da COP. Cada um está autorizado a tirar um pedaço do jeito que puder, sem uma visão sistêmica, sem uma visão estruturante, holística, não é? Que possa dizer o seguinte: quais são os nossos gargalos? São muitos, mas quais são as prioridades? Como é que a gente vai produzir uma sinergia em torno disso? Tu sente que está loteando, a educação, o Marajó, por exemplo, dos últimos 10 anos, 6 desses últimos 10 anos, a Amazônia e o Marajó em especial são os campeões do pior IDEB das 5 mil e poucas cidades do Brasil. Nós temos o pódio de 6 dos 10 piores. Até quando nós vamos ficar nisso? Aí sabe qual é o problema disso, o principal? O que é que puxa o IDH para baixo? É o IDEB, é a educação. Por que a educação puxa para baixo, em especial no Marajó? Por conta do custo da educação, porque é disperso, não tem estrada, não tem, então o gasto de coisa. Então, assim, a educação à distância é parte da solução, mas não é toda.
Porque como é que tu vais alfabetizar uma criança na base, no primeiro período, na base de distância? A criança mal está aprendendo a ler, a se alfabetizar, isso é a base de tudo. Então nós vamos ter que fazer um misto e precisamos ter um plus de recurso para poder resolver esses gargalos. Porque muito prefeito diz assim, o meu IDEB já foi todo, o meu recurso da educação foi todo e eu já estou botando mais metade só com o deslocamento dos professores para as comunidades. Coisa que São Paulo não sabe nem por onde passa esse problema. Paraná, idem. Santa Catarina, idem. Rio Grande do Sul, idem. E etc, etc. Isso é um problema amazônico. Isso é o problema da insularidade característica da Amazônia. E o Brasil não enxerga isso. E se a gente não se antecipar, o boom da COP, em termos de recursos, vem e a gente vai continuar achando que não está enxergando esse problema. Porque uma parte desses recursos, por exemplo, nós temos que resolver esse problema, porque isso aqui é estrutural. E eu estou vendo muito pouca gente discutindo esses problemas nessa dimensão. Entendi, faz sentido. Muito bem. Muito boas colocações. Doutor Cláudio, tem mais alguma dúvida? Eu tô com a cabeça cheia de informação. Quanto tempo estamos aqui já no ar? 2 horas? Batemos o recorde. Batemos o recorde. Nunca ficamos 2 horas. Né? Verdade. Recorde. Muito bom mesmo. Recorde de time aqui. Doutor Jordi, desde já agradeço a presença, por ter contribuído com grandes informações, novidades e o teu posicionamento aqui sobre a perspectiva sua política, a perspectiva também jurídica e a perspectiva aqui também do estado do Pará, né? Que eu acredito que foi o mais importante. Então, desde já fico meus agradecimentos e já deixo as portas abertas para um novo episódio, e quando tiver algum tema que você julgar que seja necessário compartilhar com o público, estamos de portas abertas para te receber. Eu é que agradeço a você, ao Cláudio, ao Abner, que é o nosso técnico aqui que está, e a Ana, que nos atendeu aqui também, enfim, pela acolhida, pelo papo sempre agradabilíssimo, as perguntas muito bem situadas, muito inteligentes, né? Porque às vezes você faz uma discussão que não tem a provocação devida, e vocês estão afiados, né? Atualizados, antenados, né? Isso ajuda muito, e a oportunidade de ter esse papo aqui franco, sem fronteiras, sem filtros. Depois eu espero que isso sirva para a gente contaminar outras ideias e outras opiniões aí também. Obrigado, muita satisfação em tê-los aqui. Obrigado.